Sabe que na vida nós não nos damos conta, mas nós constantemente, a todo momento, nós estamos agindo, obviamente, mas principalmente reagindo. Pode notar, vocês programam o celular para tocar às 7 da manhã, 6 da manhã para trabalhar, vocês já reagem àquele toque. E muitas vezes vocês reagem com preguiça, outras vezes reagem com ânimo, dependendo de como nós amanhecemos. Muitos reagem, olham o tempo, tá chovendo, tá frio, tá calor, já reagem com a roupa que vão colocar, de acordo com o dia. E assim é constantemente a nossa vida. Só que eu queria aprofundar um pouquinho mais o tema no sentido de reagir. Como nós reagimos às coisas que nos acontecem? Como nós reagimos às situações da vida? Como nós reagimos a uma palavra de ofensa contra nós? Como nós reagimos à solidão? Como nós reagimos ao sofrimento? Como nós reagimos às decisões que nós precisamos tomar? Como nós reagimos a tudo que vem para nós definirmos, decidirmos, fazermos coisas? Como nós reagimos à dor, à perda? Sabe que a dor, no corpo, ela é ruim, obviamente. Ninguém gosta de sentir dor, amém? Ninguém gosta. Mas a dor vem te mostrar que há algo de errado no teu corpo. Se tu tá com uma dor de dente, tu começa a sentir uma dorzinha de dente, tu vai levando, às vezes bota um remédio, tu passa... E se tu deixar, essa cárie vai virar um problema de canal. Se tu deixar o problema de canal, tu vai ter que extrair o teu dente. E nós precisamos reagir às situações, reagir às coisas que vêm diante de nós. Eu lembro que nós estávamos, eu e a Ivone, nós estávamos em Natal e numa noite eu comecei a sentir uma dor muito forte na barriga, mas muito forte mesmo. E eu achei que eu ia morrer ali, porque eu estou tendo um ataque cardíaco aqui, vou morrer. Mas a dor era insuportável. E aí nós pegamos um táxi rapidamente, fomos para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, a dor já tinha diminuído, já estava passando. Eu fiz todos os check-ups ali, fizeram tudo em mim, não tinha nada. A viagem seguiu. Quando eu voltei, eu fui fazer os exames, digo, alguma coisa muito forte aconteceu comigo. Isso não é normal. Foi uma dor que eu quase desmaiava. E no check-up detectei que eu tinha uma pedra na vesícula. E aí o médico me disse assim, ou tu tira agora, rapidamente, com uma laparoscopia, eu enfio uns buracos ali, eu tiro ela para ti, beleza. Se tu deixar muito tempo, pode ser que não dê para fazer uma laparoscopia, tu precisa fazer corte, fazer uma cirurgia mesmo. Então, amados, o que eu quero dizer com isso? Eu precisei reagir a alguma coisa. Nós precisamos e nós vamos constantemente reagir diante daquilo que vem até nós. As situações que vêm na tua vida, seja ela de âmbito familiar, de marido, de esposa, de negócios, de profissão, de trabalho, de ministério, vêm as situações e nós precisamos reagir. E a minha pergunta é, como nós temos reagido? Tem um filósofo chamado Schopenhauer e ele diz assim, é uma frase que ele diz assim, Deus, ele dá as cartas e nós jogamos. E para quem conhece um pouco de jogo de carta, não sei se todos conhecem carta aqui, mas é muito profunda essa frase. Porque muitos recebem uma mão de carta muito boa. E outros recebem uma mão de carta ruim. Mas aquele que recebe a mão de carta ruim,
não impossibilita dele até vencer, dele fazer uma boa pontuação, de mexendo com o morte ali, tal. Quem joga carta sabe, pode crescer, pode melhorar, pode até bater. Por que eu estou dizendo isso? Porque na vida é igual, tem gente que nasceu com uma mão boa, tem gente que nasceu num ambiente muito bom, muito agradável, rico, num país desenvolvido, num ambiente muito legal, num lar cristão. E muitos nasceram pobres, muitos nasceram de famílias de drogados, gente pobre que nasceu no subúrbio. Mas nada impede que esse cara que nasceu lá embaixo, ele possa dar volta por cima. Por quê? Porque o jogo somos nós que jogamos. E aquele cara que nasceu em berço esplêndido, ele pode entrar para as drogas e ele pode se dar mal. Depende tudo de quê? De como nós reagimos na vida. Como nós reagimos às coisas que vêm diante de nós. Quando Moisés, lembram? Moisés, quando eles entram no deserto, estão na beira para entrar na terra prometida, o que eles fazem? O que Moisés faz? Ele pega 12 espias, um de cada tribo, e manda para ver a terra. E eles foram lá espiar a terra como é que era, a terra que Deus tinha dado para eles, que eles precisavam tomar conta. Ali, amados, os 12 veem a mesma coisa. Os 12 estavam juntos, os 12 viram a mesma coisa. Agora 10 reagem de uma forma e 2 reagem de outra. 10 reagem com medo. Não vai dar para nós entrar. Só tem gigantes aqui, nós somos como gafanhotos. E 2 dizem, essa é a terra. Essa é a terra que Deus nos deu. 10 ficaram com medo. 2 creram na promessa, creram no propósito que Deus tinha para eles. E a minha pergunta é, como tá? Quando tu precisa, quando tu tá numa situação, tu tá com medo ou tu tá crendo nas promessas que Deus tem para ti? Como têm sido as tuas reações? E eu não falo só de coisas ruins ou de dificuldade, eu falo nas boas também. Quando Jesus ele cura os 10 leprosos, 9 reagem de uma maneira e 1 reage de outra. 9 vão embora, 1 volta para agradecer. Como tem sido a tua vida de gratidão? Tu tem sido grato? Essas reações que nós precisamos entender. Nós temos desafios na vida, como por exemplo, o Senhor que deixou os talentos para aqueles servos, lembram? Deixou 5 talentos para um, 2 para um e 1 para um. E foi embora. Passou um tempo, ele volta para saber o que eles tinham feito com aqueles talentos. O de 5 diz aqui, Senhor, está aqui, ó, produzi mais 5, estão os 10 aqui. O outro diz, tu me deixaste 2, aqui tem mais 2. Foi o que eu consegui. E o que ele disse para esses caras? Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. 2 reagiram assim. Agora o outro reagiu como? Com medo. Eu sei que tu é um cara que é mau, que tu, sabe? E o que esse homem, ele diz para o servo? Servo mau e negligente. Desafios que nós temos na vida, amados. Nós temos constantes desafios no nosso dia a dia. E como nós temos sido diante desses desafios, como nós temos reagido a tudo isso? Porque muitos de nós começamos a viver uma vida com Deus, glória a Deus, aleluia, mas no primeiro obstáculo, no primeiro problema, na primeira dificuldade, nós já nos tornamos meio incrédulos.
Quando Jesus viveu até os 30 anos em Nazaré. Ele sai, vai começar a desenvolver o ministério dele, mas ele volta depois, ele vai visitar Nazaré. E quando ele chega no templo, diz a palavra que ele começa a ler Isaías e começa a falar, e as pessoas começaram a se maravilhar com o que ele dizia. Mas ao mesmo tempo que elas se maravilhavam, elas diziam: mas não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria, que era irmão do Tiago e que brincava? Sabe? O que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver reações de incredulidade. Porque ali estava o Messias, mas eles resolveram crer no filho do carpinteiro. Reações de incredulidade, é por isso que Jesus se afastou, e a Bíblia diz que ele pôde fazer poucos milagres, ele não fez muito, foi embora. E a nossa vida é baseada na fé. E se nós formos incrédulos, Deus não vai agir na minha vida. E muitas vezes nós queremos, mas mesmo nós querendo, muitas vezes, no nosso pensamento, na nossa imaginação, naquilo que nós vemos, de uma outra maneira nós dizemos: mas não é esse o filho do carpinteiro? Porque não acreditamos que Deus pode fazer por nós. Sabe, toda vez que nós reclamarmos, murmurarmos, nós vamos estar exatamente como o povo no Egito, que sai do Egito, vai para o deserto, e ao invés de ficar 40 dias, ficaram 40 anos. Por quê? Porque só murmuravam, só reclamavam. Toda vez que nós reclamamos da vida, reagimos reclamando, reagimos murmurando, o agir de Deus atrasa, como aconteceu exatamente com o povo no deserto. Atrasar. Se nós quisermos ter uma vida, nós precisamos saber como reagir. E aí é fundamental o texto que nós lemos, que eu entro nele agora, que diz: eu não posso me conformar com esse século, eu preciso ser transformado pela renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso renovar minha mente para ser transformado, porque essa transformação vai me proporcionar uma reações na vida maduras. Porque toda vez que quanto mais eu vou renovando a minha mente, quanto mais eu vou me transformando, eu vou deixando o velho homem cada vez mais para trás e vou me transformando no novo homem, no novo de Deus. E quando mais eu vou renovando a minha mente, as minhas reações vão ser mais maduras. Eu vou me tornar mais maduro em Cristo. Quanto mais eu renovar minha mente, as minhas ações, as minhas reações, a minha maturidade vai estar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Sabe, nós precisamos crescer em Cristo. Eu sei que muitas vezes nós aceitamos Jesus, vivemos uma vida com Ele, mas vivemos naquela mediocridade, podendo viver muito melhor do que nós vivemos. Por quê? Porque é na maturidade que nós estamos melhores preparados para a adversidade. Quanto mais maduro, não da Venezuela, né? Quanto mais maduro, mais dependente de Cristo é você. Sabe, a dependência de Cristo tem tudo a ver com a maturidade. Quando eu sou dependente, as minhas reações é total dependência nele. E eu falo isso porque nós tomamos uma decisão por Cristo e nós vamos começando um processo de crescimento. E nós precisamos desse processo.
Sabe, nós fomos a Livramento agora, há uns dias atrás, e eu fui visitar meu sobrinho neto que nasceu, e eu fui na casa da minha irmã, onde ele estava. E a casa que a minha irmã mora foi a minha casa, né? A casa dos meus pais, e que eu morei lá um bom tempo da vida, de juventude para cá, né? Mas aquela casa me traz muitas lembranças. E quando eu entrei na casa, fazia muito tempo que eu não ia lá, mas muito tempo. Começou a passar um filme na minha mente, assim, porque ali eu perdi a minha mãe. A mãe morreu muito nova de câncer, morreu com 56 anos. Então eu comecei quando eu entrei ali, me passou um filme daquele, convivendo com ela ali nos últimos tempos, né? E eu lembro que ela teve um câncer no seio, depois passou para o outro. Ela lutou muito tempo e, obviamente, a gente está falando de 30 e poucos anos atrás, onde os recursos eram menores que hoje. Então, enfim, ela lutou, mas quando ela soube que ela estava já com metástase no fígado, já tinha tomado conta, nós tentando levantar ela enfim, nós estávamos tudo junto ali e ela diz assim, a minha mãe era uma mulher de Deus, bota a mulher de Deus nisso, era uma mulher muito firme em Deus. E nós somos frutos da minha mãe, né? Minha mãe que eu creio que a minha casa foi salva por causa da minha mãe, né? E ela começou tudo isso. E hoje nós somos os 3 filhos, somos 3 pastores e servimos ao Senhor. Mas ela disse algo que, quando eu entrei naquela casa, eu me lembrei do que ela disse, eu nunca mais esqueci. Quando ela soube que ela estava com metástase, nós fomos ali conversar com ela e ela disse assim, não se preocupe comigo, eu sempre tive nas mãos de Deus. E aquela frase me marcou. E hoje, eu pensando e trabalhando nessa palavra de hoje, eu vi da importância da gente ser maduro em Cristo. A importância da gente ser dependente dEle. Por quê? Porque as minhas reações vão ser como a dela. Por quê? Porque ela sabia que Deus estava no controle da vida dela. Então ela estava tranquila. Isso ela demonstrou até morrer. A Ivone sabe, né? Outros não conhecem aqui, mas a Ivone sabe. Então, foi um exemplo. E aí eu comecei a me dar conta da importância de nós termos Jesus não só como Salvador, mas principalmente como Senhor. Porque eu creio que se nós cremos no Senhor Jesus, nós todos aqui estamos salvos. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas isso não quer dizer que Ele é o meu Senhor. Como Ele está sendo na tua vida? Eu creio que o meu alvo é chegar ao que o apóstolo Paulo diz. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Esse é o nosso alvo, de chegar ao que ele diz que para ele o morrer era Cristo. O viver era Cristo e o morrer era lucro. E esse foi a lápide da minha mãe quando ela morreu. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, aí tu te dá conta da importância de nós crescermos em Cristo, de nós não ficarmos no limbo, de não ficarmos vivendo uma vida medíocre, mas crescermos naquele que é o cabeça, Cristo. Sabe por quê? Porque mais importante daquilo que tu está passando é como tu reage àquilo que tu está passando. É muito mais importante, porque se tu tem uma maturidade em Cristo, um crescimento em Cristo, com certeza as tuas reações, o teu destino vai ser diferente. Há algo por trás numa vida com Jesus que é
um bem-estar aqui enquanto Ele não nos chama. A solução de que tu está passando e tá como tu reages àquilo que tu está passando. Olhem o que acontece com Jacó. Isso aqui é chave para nós entendermos. Jacó, diz a Bíblia que lá em Gênesis 32, a partir do versículo 22, diz que Jacó começa a lutar com um anjo. E ele passa a noite lutando com o anjo. Quando chega de manhã, está amanhecendo, o anjo diz assim, tá, agora me deixa embora que eu preciso ir embora. E Jacó diz para ele assim, tu não vai sair daqui enquanto tu não me abençoar. E o anjo diz para ele assim, como tu te chamas? Amados, isso aqui é chave, sabe por quê? Porque na vida nós podemos reagir de muitas maneiras, mas da maneira como Jacó reage aqui, Jacó, ele sabe o que é lutar toda uma noite? Lutar. A nossa vida, muitas vezes, nós queremos as coisas, mas nós não lutamos, não reagimos com vontade. Aqui ele demonstra ânimo, garra, gana, vontade. E isso é determinante, por isso que eu digo que é como nós reagimos, nós determinamos o nosso futuro, nós determinamos o nosso destino. Por quê? Porque aqui ele deixa de se chamar Jacó e começa a se chamar Israel. Aqui muda. A partir de agora, diz o anjo, tu vai te chamar Israel. Na Bíblia diz lá em Provérbios que se tu te mostra frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Ou seja, eu não posso reagir com as situações que vêm diante de mim de uma maneira passiva. Não, eu tenho que reagir com ânimo, com garra, com vontade. E uma das coisas que nos deixa muito claro isso é quando Deus ele fala para Josué, ele dá umas promessas para Josué fantásticas. E ele diz para Josué assim, Josué, cara, tu vai ganhar tudo. Ele diz assim, ó, ninguém vai te resistir. E eu vou estar contigo. Ele diz isso para Josué, mas ele diz uma coisa para Josué. Seja forte e corajoso. Tocava para quem ser forte e corajoso? Para Deus ou para Josué fazer? Era o Josué que tinha que ser forte e corajoso. Deus disse que ia estar com ele, que ninguém ia conseguir vencer ele, que ele ia bater todo mundo. Mas para Josué tocava ser forte e corajoso. Ou seja, ser forte e corajoso é tu que tem que ser. Toca para ti. Mas em contrapartida, se tu for forte e corajoso, fica tranquilo, que Deus vai fazer o resto. Ah, vai fazer o resto. Sabe, nós precisamos reagir porque na vida, para nós crescermos, nós precisamos, vai depender muito de como nós lidamos com a adversidade. Como lidamos com os problemas, como lidamos com as situações difíceis. E muitas vezes Deus permite algumas coisas porque exatamente para nós termos oportunidade de crescer, de amadurecer. É no deserto que nós mais amadurecemos. É na dificuldade que nós mais crescemos. Pode ter certeza. E toda vez que nós fizermos como fez o povo no deserto, reagindo com murmuração e com reclamação, nós vamos atrasar o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a tua vida. E muitas vezes nós queremos crescer, mas normalmente o que nos faz crescer não é aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos.
o conforto não está ligado ao nosso crescimento. Não está ligado. Agora, como nós lidamos com as dificuldades, com aquilo que nós precisamos fazer, vai determinar com certeza, como foi com Jacó aqui. É bom o estudo, quem gosta de estudar, ninguém gosta muito de estudar, mas sabe que é preciso. Eu, para preparar a palavra, eu preciso de tempo. Muitas vezes eu estou à concorrência, eu tenho futebol para ver, mas eu tenho que preparar a palavra. Tenho Netflix para ver, tenho que preparar a palavra. O que eu gostaria? Muitas vezes de ver o jogo. Muitas vezes de ver o jogo. Mas eu preciso fazer o que eu preciso fazer e não o que eu quero fazer. E muitas vezes na vida é assim, eu tenho que fazer o meu devocional, que é o que me faz crescer, que me faz ser maduro, meu tempo com Deus, meu tempo de oração, meu tempo que eu tenho que ter de jejum, de buscar Deus. E muitas vezes nós temos concorrência. É a televisão, é um passeio, é uma saída. Sabe? Não é que nós não possamos, claro que sim, mas nós precisamos entender que aquilo que nos faz crescer normalmente não está ligado àquilo que eu quero, mas sim àquilo que eu preciso. E eu preciso crescer, eu preciso amadurecer para poder reagir da melhor maneira possível, reagir de acordo com o que Deus quer para a minha vida, de acordo com o propósito que Ele tem para a minha vida, de acordo com as promessas que Ele tem com a minha vida. Eu sei que talvez não seja uma palavra agradável, mas eu preciso dizer que isso é uma palavra que ela faz uma diferença brutal na nossa vida. Sabe por quê? Porque eu tenho alguns anos de vida com Deus. E é na maturidade que nós podemos experimentar o melhor de Cristo. Eu tenho uns anos de vida e eu noto que o Ricardo de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, não é o de hoje. Porque eu pude crescer. Não vivo mais de sobressaltos. Meu relacionamento com o conjugal é muito melhor. Meu relacionamento com relação aos negócios, a dinheiro, é muito melhor. As adversidades que vêm para mim, eu tiro muito mais de letra. É óbvio que tem problemas e eu preciso crescer. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele vai continuar até a vinda de Cristo Jesus. Ou seja, é um crescimento, é um processo, mas eu preciso começar, porque eu começo a dar os primeiros passos, eu já vou começar a ver mudança na minha vida. Passa um mês, passa 2, eu já começo a ver uma diferença bárbara, como eu lidava com as situações antes e como eu lido hoje. Quando nós somos maduros em Cristo, mais parecido com Cristo nós vamos nos tornar. Sabe, o cara que é maduro, ele não deixa ser levado pelas circunstâncias, é perseverante, enfrenta as adversidades, está firmado na rocha, onde vem ventos, vem chuvas, vem rios, e tu não é abalado. Deus, tu sabe que Deus está no controle da tua vida. Há uma coisa, amados, que nós começamos a viver quando nós começamos a crescer em Cristo. E é um processo, como eu disse. Mas há uma coisa que a paz interior é algo fantástico. Mas essa não é uma paz que para de vir problema. Não. Não é essa paz. Essa paz, ela vem de dentro. É dada pelo Espírito Santo, que habita em mim e em ti. Mas ela vai se manifestar. Quanto mais maduro eu for, mais ela vai se manifestar na minha vida. Posso estar enfrentando muitas dificuldades, mas há uma paz interior. E é isso que o Senhor colocou dentro do contexto, quando eu falei lá no início que ela está muito baseada
obviamente que na palavra, mas muito baseada numa experiência real de vida, de experimentar, viver uma vida com Cristo. Eu nasci no lar cristão, mas chegou uma época que eu me afastei, eu voltei para Jesus, mas uma boa parte do meu tempo eu vivi mediocremente. Eu era domingueiro. Há uns anos, poucos para cá, que eu resolvi realmente começar a querer uma vida de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele. E não tem coisa melhor. Mas eu preciso fazer o que eu preciso e não o que eu quero. Porque a carne nossa, ela quer lazer, quer conforto, ela quer tranquilidade. E se nós nos deixarmos levar por isso, nós não vamos crescer, não vamos amadurecer e as nossas reações na vida não vão ser maduras. E, consequentemente, o Senhor não vai poder agir e nós não vamos poder desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para nós. O apóstolo Paulo fala que ele diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu discorria como menino. Mas quando eu cheguei a homem, eu deixei das coisas próprias de menino. O que ele está dizendo aqui? Que o maduro, o homem, ele chega a um ponto que ele deixa de fazer as coisas de menino. Sabe, é problema ser menino? Não, não é problema. O problema é permanecer menino. Menino todos nós passamos. Mas a questão é que passa ano e nós permanecemos meninos em Cristo. E aí nós vamos ter exatamente o Senhor como Salvador, mas não o Senhor como Senhor da nossa vida. Aceitou Jesus, amado? Agora cresce. Nós vamos viver o melhor da vida na maturidade. Sabe, e muitas vezes nós não recebemos o que Deus tem para nós, porque nós não estamos prontos para receber. Deus está louco para nos dar coisas, mas Ele sabe que aquilo pode me afastar dele. Aquilo pode me afastar do meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido. Aquilo pode me afastar mais ainda dele, e aí Ele não vai dar. Olha o que aconteceu com o filho pródigo. Uma herança é uma bênção ou não é? Mas para o filho pródigo não foi bênção, foi maldição. Porque o filho pródigo, para quem não sabe, para quem não se lembra a parábola, o pai tinha 2 filhos e um pede para a herança antecipada. Ele quer ir embora, quer viver a vida dele. E o pai dá a herança. E ele vai embora e vai viver a vida. E ele gasta toda a grana com mulheres, com festa, E ele chega e fica totalmente pobre. E fica tão pobre que, diz a Bíblia, que ele tinha vontade de comer comida de porco. Chegou a esse nível. E ele quer voltar para a casa do pai. Ele diz: os servos do meu pai, os empregados do meu pai, comem muito bem, eu vou lá, vou resolver a ser servo dele. Aquela herança que era para ser bênção se torna maldição, porque ele não estava pronto para receber. Na vida, quando nós aceitamos Jesus, nós dizemos assim, e começamos a viver uma vida com Ele, nós costumamos dizer assim: Senhor, toma conta da minha vida, direciona meu caminho, me mostra a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, me mostra. Essa é a nossa oração normalmente para quem aceitou Jesus. Amém? É ou não? Então, Jesus vai fazer exatamente isso.
E quando tu tiver que ter alguma coisa boa para receber, mas tu não estiver pronto para receber, Ele não vai dar. Eu lembro que uns anos atrás, agora faz uns 2, 3 anos atrás, nós nos mudamos para cá e eu comprei um apartamento aqui no Jurerê e deixei a minha casa para vender lá em Livramento, casa que eu morava. E nós tínhamos um plano, era vender a minha casa lá, eu vendi o meu apartamento aqui e eu ia comprar uma casa aqui no Jurerê. Esse era o meu plano. Compartilhamos com a Ivone. E eu fiquei tentando vender essa casa por 3 anos. E a casa estava a um preço normal, não estava... Mas eu não recebia nem proposta. Nem proposta eu recebia. Mas toda vez que o corretor ia visitar minha casa, ele me ligava e dizia, vou mostrar a tua casa hoje. Aí eu pegava a Ivone, nós começávamos a caminhar na redondeza, vendo casa, eu entrava na internet, começava a futricar para ver o que eu ia fazer. Mas chegava na hora, não vendia, não fechava. E um certo dia nós discutimos, começamos a conversar e discutimos. E aí chegou no final da discussão, a Ivone diz assim, mas e por que então que nós não ficamos nesse apartamento e tu pega o dinheiro da casa, se nós vendermos, e investe no teu negócio? O meu negócio é comprar, reformar e vender imóvel e alugar temporada. Esse é o meu negócio. E eu achei boa a ideia de, bom, então tá, fizemos isso então e definimos isso como casal. Quando nós definimos, 1 semana depois eu tive uma proposta. Passou mais uns dias, não foi 1 semana, mas bota 1 semana mais, tive uma outra proposta. Enquanto eu estava pensando na primeira e vendo o que eu ia fazer, era só composição de valores, enfim, algumas coisas assim, eu cheguei com outra proposta. Em 15 dias eu vendi minha casa. Por quê, amados? Porque Deus sabia que a aquisição de uma casa para aquele momento não era bom para mim. Ele queria me preservar de algumas coisas que hoje, passado o tempo, eu me dei conta que foi a mão de Deus. Tenho certeza que foi a mão de Deus. Aqueles 3 anos, se eu tivesse me dado conta disso, 1 ano, eu tinha vendido a minha casa 1 ano depois de ter botado à venda. Mas Ele quer nos preservar. Ele quer que aquilo que tu tem seja para bênção na tua vida. Por isso não reclama, não murmura. Tenta entender e reage. E não reage murmurando, não reage reclamando, reage como maduro, confiando nele, buscando ele. Reage crendo que Ele tem grandes coisas para a tua vida, porque não sou eu que estou dizendo, está aqui cheio de promessas. Essas promessas aqui é para mim, é para ti. Eu tenho que me apropriar delas. Deus quer ser nosso Senhor. Deus quer ser nosso Senhor. Mas Ele é cavalheiro. E no momento que nós estamos vivendo a nossa vida, Ele está ali querendo que as nossas reações passem pela vontade dEle, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Sabe, se tu começa a conversar e começa a vivenciar no dia a dia pessoas que são realmente maduras em Cristo, tu começa a te dar conta da importância disso. Eu sei que tem jovens, e eu não estou falando aqui de idade, né? Nem de tempo de vida com Deus, não. Eu conheço jovens muito maduros e conheço velhos que estão há anos na igreja e são totalmente imaturos. Já vi de tudo. A questão está na nossa busca nele. E eu repito, na oração, na palavra, no tempo com Ele, no jejum, em saber como lidar quando vem a adversidade.
como reagir a tudo isso. Porque na realidade, todos nós gostaríamos de voltar à nossa juventude em matéria de corpo. Amém ou não? Amém. Mas com certeza nós queríamos seguir com a nossa cabeça, com a nossa maturidade. Uma vida com Deus exatamente igual. Sabe que quem é maduro, ele não se importa de ser o segundo, não se importa do outro de sobressair mais do que tu. Quem é maduro não tem problema em elogiar o outro. Quem é maduro na discussão, quem cai primeiro? O maduro. Quem pede perdão primeiro? O maduro. As reações de um maduro são muito melhores. Agora nós não precisamos chegar a querer crescer. Não, é processo, amados. O que nós precisamos é do processo, receber o processo, porque isso é diário, é diariamente que nós vamos crescendo. E aí nós vamos viver o que Deus tem de melhor para nós. Começa a buscar isso na tua vida, em crescer em Cristo. Não te preocupar com se está maduro, não, começa a crescer, começa a buscar, que tu vai ver começar o resultado, vai começar a vir na vida da tua família, dos teus negócios, nos teus relacionamentos. Amém?